Há um tempo atrás, em um outro vídeo, nós gravamos acerca do ilemorfismo teleológico de Aristóteles. E nós falamos acerca de matéria e forma, e ato e potência. Hoje, a gente vai dar continuidade nesse tema, ilemorfismo teleológico de Aristóteles, mas nós vamos falar sobre as 4 causas. Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Aristóteles ele estava tentando dar respostas à mobilidade do ser. Ele estava analisando justamente o que na natureza, por que tudo se transforma, por que tudo muda, o que ocorre nessa transformação, nessa mobilidade, nesse movimento, naquilo que Heráclito também, tentando dar respostas, disse que era o devir, ou seja, era o vir a ser, era a mobilidade das coisas da natureza. Isso perturbava muito Aristóteles. E ele, olhando para a natureza, ele tenta de alguma forma dar respostas para esse movimento, para essa mobilidade. Então ele fala que todas as coisas, todos os seres são compostos em matéria e forma, ou seja, matéria são as essências, matéria são o fundamento, a base, aquilo que sem o qual a coisa não é, o objeto não é. Exemplo que eu sempre dou é a respeito de uma estátua de granito, por exemplo. A matéria é o granito, é aquilo que é a sua essência. E a forma é justamente aquilo com a qual essa matéria se apresenta. É a forma com que ela se apresenta, a forma com que os nossos sentidos captam o conhecimento acerca desse ente ou dessa coisa. Para explicar o movimento, essa transformação de algumas naturezas, de alguns seres também, Aristóteles fala justamente sobre potência e ato. Ou seja, o ato é a manifestação atual do ser, enquanto a potência são as possibilidades do vir a ser. Enquanto uma matéria, a forma com que ela se apresenta, a forma com que ela é neste momento presente, ela é ato. Ou seja, quando existe uma possibilidade de transformação, ela sai do estado de ato e vai para o estado de potência. Essa transformação, essa mobilidade de um local para o outro, de uma forma para outra, é o que Aristóteles denomina de ato e potência. Ou seja, a potência são as possibilidades do vir a ser. E quando algo se transforma, naquele momento atual, ela se transforma novamente em ato. Exemplos. Uma semente, você pega uma semente de laranja, no momento que você pega a semente de laranja na mão, ela é ato, né? Naquele momento ela é um ato, uma semente. Porém, ela carrega todas as possibilidades de se transformar numa árvore de laranjeira. Ou seja, se ela encontrar os meios necessários para o desenvolvimento, ela então vai conseguir desenvolver as suas potencialidades e atingir aquilo que é a sua potência, uma árvore de laranja. Quando ela se transformar em árvore de laranja, aí ela é ato novamente. Ou seja, o ato sempre vai ser a manifestação atual do ser. Para dar conta dessa transformação, então, sempre da matéria, a forma, da potência em ato, é que Aristóteles vai denominar as causas dessas transformações. São essas 4 causas de transformações. Ele vai falar então que a causa material é aquilo que o ser, sem o qual o ser não é. A causa material refere-se à matéria do que é feito uma coisa. É a matéria do que é feito um ente. Por exemplo, uma estátua de granito, a matéria é granito. Uma estátua de ferro, a matéria é ferro. Uma estátua de bronze, a matéria é bronze. Ou seja, a causa material então refere-se àquilo que é a essência do ser. Aquilo com a qual sem ela o ser não é. Causa material. Uma segunda causa de Aristóteles, que ele vai denominar nessa transformação, é a causa formal. Então nós temos uma primeira. A causa material, então, é acerca da essência do ser, a forma com que ela se apresenta em sua essência, e a forma é como os meus sentidos captam. Qual é a forma que ela se apresenta?
É como aquilo que foi lhe dado a forma. Por exemplo, uma estátua de homem e não uma estátua de um cavalo, de um animal, de um pássaro, né? Você pega, por exemplo, uma estátua de bronze, que é uma mulher, como normalmente tem acerca da justiça. Ela é uma estátua de mulher, ela não está na forma de um animal, de um pássaro, qualquer outro tipo de objeto. Então é a forma com que ele se apresenta, causa material e causa formal. Aí agora, para que essa transformação do material para o formal ocorra, Aristóteles vai fundamentar uma terceira causa. É a causa eficiente ou necessário. Por quê? Porque a causa eficiente é justamente acerca do agente que faz a transformação, o agente que atua na transformação, o agente que atua na matéria, dando-lhe uma forma. Entende? Ou seja, ele é necessariamente presente para que a forma alcance o seu objetivo. Então, por exemplo, numa estátua de granito, nós queremos dar uma forma de estátua, certo? A matéria é granito, nós queremos dar uma forma de estátua de granito. Ele precisa, para ganhar essa forma de estátua de granito, ele precisa de um ser necessário, precisa de um escultor, precisa de alguém que talha nessa pedra e dê a ela uma forma. Esse ser que talha, esse ser que atua na matéria dando-lhe uma forma, é o que Aristóteles vai denominar de causa eficiente. Ou seja, ele é um ser extremamente necessário que atua na matéria dando-lhe uma forma. E por último, Aristóteles vai falar sobre a causa final. Nós estamos falando sobre o ilemorfismo teleológico. Teleo significa as coisas finais, as finalidades dos seres, o estudo das finalidades dos seres, teleológico, e ele então vai lançar mão de uma última causa. O porquê que ocorrem as transformações? O porquê que ocorre toda essa mudança nos seres? Ele vai falar que é justamente acerca da causa final. O que seria a causa final? O objetivo. Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Qual é o alvo a ser alcançado? Então, se o escultor, que é o agente necessário, que é o agente eficiente, que é a causa eficiente do ser, ele tem uma ideia acerca da forma que ele quer dar à matéria, é em cima dessa ideia, causa final, que ele vai trabalhar na pedra, dando-lhe uma forma cuja estátua tem uma essência, pedra de granito. Então, ou seja, é um processo que Aristóteles queria descrever acerca da mudança e da transformação dos seres. Tudo isso para explicar o seguinte: existem dois tipos de seres na natureza. Existem os seres artificiais e existem os seres naturais. Nos seres naturais, nós não temos as duas últimas causas, a eficiente e a causa final, objetivando um fim, que é a causa final. Por quê? Nos seres naturais, tudo é necessariamente da forma que é. Então existe apenas a matéria e a forma nos seres naturais. E existem para Aristóteles os seres artificiais. Nesses seres artificiais é que Aristóteles vai falar que existe também, para além da causa material e da causa formal, existe a causa eficiente e a causa final. Todos os entes que você encontra enquanto você caminha no mundo e na natureza, esses entes que são artificiais, estátuas, casas, né? Ele via carroças, ele via charretes, ele via um monte de coisa enquanto ele estava andando em Atenas, e o que ele via, percebia que tudo isso não era natural, era uma transformação na matéria, dando-lhe uma forma, mas que foi trabalhado por um ser terceiro, que é justamente o ser necessário, né? Um carpinteiro, um marceneiro, um pedreiro, um ferreiro, um escultor. Ou seja, esse ser eficiente que dava à matéria as formas que ele percebia enquanto caminhava por Atenas, é o que ele vai descrever nesses seres artificiais. Então, vamos lá, vamos recordar. Dois tipos de seres na natureza: seres naturais e seres artificiais. Seres naturais é tudo aquilo que é próprio da natureza. E toda mudança e transformação acontece por obra do cosmos, cuja finalidade está arrolada na própria natureza. Nos seres artificiais, são matérias e essências que estão na natureza, mas que ganham determinadas formas em razão da atuação de um agente de transformação. Que entre as causas, Aristóteles vai arrolar ele como causa eficiente, objetivando um fim, objetivando uma finalidade. E por isso ele
parte do princípio de que existe uma causa final, um objetivo final para que esse ser necessário, esse agente necessário de transformação, trabalhe na matéria dando-lhe uma forma. Isso é o heliomorfismo teleológico de Aristóteles.